Bem, então, continuando da onde nós tínhamos parado, vamos calcular o quartil 1. Lembrando que a posição do quartil 1 é 1 vezes n dividido por 4. Como n é igual a 28, aí olhando aqui, ó, 28 vai ser 1 vezes 28 dividido por 4. E 28 dividido por 4 é igual a 7. 7 não é o quartil 1. Na verdade, o quartil 1 está na 7ª posição. Aí a gente vai olhar isso no FAQ, certo? Então, eu olho aqui, 7 está dentro do 9. Portanto, o quartil 1 é igual a 33 litros, certo? Ó, tá aqui, 33 litros. Quartil 2, 2 vezes 28 dividido por 4. Então, vai dar 56 dividido por 4, que é igual a 14. 14 eu olho no FAQ. 14 olhando no FAQ está aqui dentro do 20. Portanto, quartil 2 é igual a 38. Quartil 2, 38 litros. E quartil 3 é 3 vezes 28 dividido por 4. Vai dar 84 dividido por 4, que é igual a 21. 21 eu olho no FAQ. 21 está aqui dentro do 23. Portanto, quartil 3 é igual a 40, certo? Aqui, ó, 40. De posse de quartil 1, quartil 2 e quartil 3, agora eu preciso do intervalo interquartil, que é o L. O intervalo interquartil vai ser o Q3 menos o Q1. Então, L é igual a 40 menos 33. E 40 menos 33 é igual a 7. Então, o intervalo interquartil é igual a 7. Eu preciso do intervalo interquartil para calcular barreira inferior e barreira superior, que foi pedido no exercício, certo? Então, barreira inferior sempre vai ser essa formulazinha aqui, ó. Vai ser quartil 1 menos 1,5 vezes L. 1,5 é da fórmula, tá? Não tirei de nenhum lugar. A fórmula sempre vai ser essa. Então, quartil 1, 33. É só olhar lá o cálculo do quartil 1, ó, 33. Menos 1,5 vezes L, que é 7. Então, calculando isso aqui direto na calculadora, 33 menos 1,5 vezes 7, a barreira inferior vai ser 22,5, tá? Barreira superior, sempre essa formulazinha aqui. Quartil 3 mais 1,5 vezes L. Quartil 3 é 40. Olha onde você calculou o quartil 3, aqui, ó, 40. Então, vai ser 40 mais 1,5 vezes 7. Calculando direto, 50,5. Bom, barreira inferior é 22,5, barreira superior é 50,5. Se eu fosse desenhar o box plot, eu ia verificar quem é o limite inferior e o limite superior, que tem que respeitar essas barreiras. Que no caso, aqui não foi pedido, tá? Mas seria qual a minha barreira inferior? Bom, eu verifico aqui o primeiro, é 30. Ele respeita a barreira de 22,5, porque não é menor que 22,5. Então, esse seria o meu limite inferior. E o limite superior? Olha o maior, é 50. Respeita a barreira superior? Respeita, ó, porque a barreira superior é 50,5, não pode ser maior que isso. Então, 50 seria o meu limite inferior. Se eu fosse construir um box plot, esse aqui seria o bigode inferior e o bigode superior, porque ambos respeitam a barreira inferior e a barreira superior. Então, o que quer dizer com isso? Que nesse caso não existem outliers. Não existem por quê? Porque não tem valor menor aqui do que a barreira inferior, que é 22,5. Se tivesse valor menor que 22,5, seria um outlier. E também não tem valor maior do que 50,5. Nesse caso, ó, como não tem valor maior que 50,5, também não tem outlier que diz respeito à barreira superior. Então, esta tabela, esta amostra, não possui outliers, tá? Ó, porque ele diz aqui, na amostra não tem xi menor do que 22,5 e nem maior do que 50,5, certo? Então, esse é o exercício 2, tá?
De acordo com a tabela abaixo, resolva as questões 4 e 5. Acho que foi 1, 2, 4 e 5. Aqui é 3 e 4. Vou fazendo aqui as correções de acordo com o que eu vou achando aqui, tá, gente? Ó, 3 e 4. Bom, a tabela abaixo representa os salários em dólares dos executivos da Signors SA em dezembro de 2018. Então, eu tenho aqui a variação dos salários, é uma tabela com intervalo de classe, e as frequências, que no caso é o número de executivos. Então, de 4.500 dólares a 5.999,99, né, porque o 6.000 vai entrar na de baixo, são 6 executivos, e assim por diante, tá? A tabela está pronta. Ele quer que determine o valor da média, moda e mediana. E além disso, no exercício 4, sabendo que somente 35% dos executivos cujos salários são os menores participarão de um processo para uma promoção, determine o salário limite deste grupo. Bom, o que eu vou precisar então? Para a média, o XI e o FI vezes XI, porque aqui não tem XI. São salários que estão no intervalo, XI eu tenho que calcular. E o FI vezes XI para calcular a média, tá? A moda, para a moda não precisa de nada, basta o que você tem aqui, vai ser o suficiente. E para a mediana, eu preciso da coluna FAQ. Além do que, no exercício 4, é uma medida separatriz, ele quer que você separe 35% dos executivos que têm salário menor. Então, aqui nós vamos calcular o percentil 35, portanto, também é a coluna FAQ. Tá? Então, eu começo fazendo o quê? Acrescentando as colunas que são necessárias para fazer o cálculo que foi pedido nos exercícios 3 e 4. Tá certo? É o que está dizendo aqui, ó. Para o cálculo da média, precisamos acrescentar as colunas XI e FI vezes XI. E para o cálculo da mediana e do percentil 35, precisamos acrescentar a coluna FAQ. Então, tá aqui, ó, XI, FI vezes XI e FAQ. Lembrando, o que é XI? Ponto médio de classe. É 4.500 mais 6.000, que vai dar 10.500, dividido por 2. É a média entre esses dois valores. Soma e divide por 2. Vai dar 5.250. Eu poderia fazer isso para todas as outras classes, mas não há necessidade. É só verificar essa variação aqui, ó. De 4.500 para 6.000, qual que é a variação? Não é 1.500? Então, eu faço o primeiro e vou somando mais 1.500, mais 1.500, mais 1.500 até o final. Nós vamos ter os pontos médios de todas as classes. E o XI eu sempre vou anular esse último campo da somatória porque eu não preciso, tá? FI vezes XI, tá aqui, ó. 6 vezes 5.250. 7 vezes 6.750. E assim por diante. É produto, ó, multiplicação, eu vou precisar com certeza da soma dessa coluna. Tá certo? E o FAQ são os valores de FI acumulados linha a linha. Primeiro eu repito, 6 mais 7, 13, 13 mais 8, 21 e assim por diante. O último valor daqui sempre vai ser a somatória de FI, que é 32. Tá certo? Bom, tenho tudo o que eu preciso para calcular. Média, moda, mediana e o percentil 35. Certo? Então, vamos lá. Média, a fórmula está aqui. Somatória de FI vezes XI dividido por N. Somatória de FI vezes XI é... Opa, já estou no exercício no próximo, perdão. Ó. Somatória de FI vezes XI, 265.500. N, 32. É só dividir. 265.500 dividido por 32. Tá aqui, ó. Resultado da média, então o salário médio desses executivos é de 8.296,88 dólares. Esse é o salário médio. Moda, pega sempre pela fórmula. Moda vai ser determinada olhando onde o FI é maior.
tá? Acho que até esqueci de colocar essa informação aqui. Mas, ó, vamos lembrar. Moda, olha o FI maior. FI maior está na terceira classe. É aqui que eu vou trabalhar, certo? Então, são os elementos da terceira classe. Lembra que para moda você não precisa de nada disso. A gente vai trabalhar só com a tabela, certo? Começa como limite inferior. Tá aqui, ó, limite inferior. Limite inferior da classe modal, que é onde o FI é maior, é 7.500. Então, se a gente olhar lá, ó, 7.500. Mais delta 1 e delta 2. Vamos ver quem é o delta 1 e o delta 2. Delta 1, FI da classe modal, menos FI anterior. Então, é 8 menos 7, certo? 8 menos 7 é 1. Aqui e aqui, ok? O delta 2 é o FI da classe modal, menos o FI posterior. 8 menos 5, 3. Então, vai lá e substitui por 3. Vezes o H minúsculo, que é justamente a variação dos intervalos, que é 1.500. Então, vezes 1.500. Aí, lembra que primeiro divide aqui, 1 dividido por 4, 0,25, vezes 1.500. E o resultado disso é que eu somo com 7.500. Então, vai dar 7.875 dólares. Dá redondinho aqui, tá? Esse é o valor que representa a moda. E a mediana, a gente começa determinando a posição através de n sobre 2. Que é 32, ó, 32 dividido por 2, que dá 16. Tá aqui. 16 eu vou olhar sempre no FAC. Quando eu calculo a mediana, mediana é uma medida separatriz, assim como quartil, decil, percentil. Então, eu olho no FAC para determinar. E aí, a gente verifica que o 16 vai estar na terceira classe. Olha aqui no FAC. Está aqui dentro do 21. Portanto, na terceira classe, então eu vou trabalhar a mediana usando a terceira classe. Que vai ser cálculo da mediana. Limite inferior da terceira classe, que é 7.500. A gente já olhou até pela moda, que está na mesma classe, né? 7.500. Mais, ó, vou voltar na fórmula. N dividido por 2, que já foi calculado, que é 16. Menos FAC anterior. Se eu estou na terceira, é o FAC da segunda, que é 13. Que está aqui. Dividido pelo FI da terceira classe. O FI da terceira classe é 8. Tá aqui. Vezes o H, que é 1.500. Então, primeiro, ó, subtrai aqui, né, que dá 3 oitavos. 3 dividido por 8, vezes 1.500. E o resultado soma com 7.500. Portanto, a mediana é 8.062,50 dólares. Esse é o resultado da mediana. É o que separa lá a amostra em duas partes iguais, certo? Então, calculamos aí média, moda e mediana. Tá certo? O que mais? Questão 4 era para separar 35% dos executivos que tinham menor salário. Ó, por que eu usei percentil 35 e não a diferença do 100%? Porque foi pedido que está aqui no começo, que é quem tem salário menor. Quando é pedido para separar um percentual que está no começo da tabela, você calcula exatamente o percentual que foi dado, que é 35. Então, por esse motivo, ó, é o percentil 35 que eu vou calcular. Então, vai ser 35 vezes N, que é 32, dividido por 100. Então, 35 vezes 32 dividido por 100 dá 11,2. Eu vou olhar no FAC. 11,2 está na segunda classe. Então, nós vamos aplicar toda a fórmula trabalhando com a segunda classe do percentil 35, que é a mesma fórmula que da mediana, só muda a proporção que eu estou tomando aqui. Limite inferior da segunda classe é 6.000, tá aqui. Mais N sobre... Não, N não. 35N sobre 100. Já foi calculado, é 11,2, tá aqui. Menos FAC anterior, FAC da primeira, que é 6. Tá aqui. Dividido por FI da segunda classe, que é 7.
vezes os 1.500. Vou ter que parar novamente.